essa alegria, esse salto que você está dando, essa gritaria que a gente está dando, esse grito da nossa alma que a gente está dando aqui no dia do fruto fiel. Diga amém. Diga eu sou fruto fiel. Querido, esse grito é a nossa alegria. É porque a gente achou o caminho. Nós somos do Ministério Internacional da Restauração em Macaé. E queremos fazer um convite muito especial para você e para toda a sua família. E as nossas casas estão abertas para vocês. E venha participar de uma de nossas células. Um lugar de cura, vida e esperança. Onde os seus sonhos serão restaurados. Aqui temos um lugar especial para você e toda a sua família. Junte-se a nós. Estamos aqui, à sua espera, em Macaé. Junte-se a nós! Você é nosso convidado. Venha participar de uma das nossas reuniões. Nós temos um sonho de fazer dessa cidade um lugar cada vez melhor. Junte-se a nós. Ministério Internacional da Restauração. A igreja da sua família, em Macaé. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer de uma forma muito especial essa noite de celebração de vida, mas não é de uma vida qualquer, é de uma vida de família que tem na essência o desejo de agradar ao Senhor. E quando nós temos na essência o desejo de te agradar, nós nos posicionamos naquilo que o Senhor nos designa fazer. E o desígnio hoje estabelecido para a vida do pastor Fred e da pastora Flávia é apacentar essa cidade e romper as extremidades dessa cidade debaixo de um manto, Senhor. Um manto pelo qual nós temos andado e temos marcado territórios e geografias, que é o manto apostólico, Deus. E eu te peço nessa noite, Senhor, que seja um marco na vida deles e na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, daqueles que vieram para honrá-los nesse dia tão especial. É muito bom celebrarmos a vida e celebrarmos aquilo que tu tens para nós. E eu creio que assim como nós cremos que 5 anos fecha um ciclo e se abre um novo ciclo, quando celebramos a conquista de qualquer coisa em nossas vidas, nós estamos dizendo para o céu: muito obrigado, Senhor, por todo o favor que o Senhor tem nos liberado. E com isso nós abrimos o precedente de novidades do reino sobre nossas vidas. E eu creio, Senhor, que começa o tempo das melhores novidades do Senhor para a vida dessa igreja através dos seus pastores. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado por isso e através deles, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pega a sua Bíblia, segura ela na mão, levante bem alto e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Repete de novo comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora você vai abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga escola de líderes. Achou? Ah, tem um monte de gente que já passou pela escola de líderes. Diz assim a palavra do Eterno. Dá para desligar esse ar que está soprando aqui nas minhas costas? Aqui? Esse, por favor. Os outros você pode deixar. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que dantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Então você pode botar a Bíblia no banco e dar um aplauso ao Senhor pela palavra dele, sentar e compartilhar comigo desse momento. Queridos, a gente tem ouvido, através do nosso mentor, o apóstolo René, sobre a questão do tempo e das estações. Só que, na verdade, nós estamos numa geração muito acelerada, tudo é muito rápido, a comunicação via cibernética, é muito rápida, a comida hoje se tornou uma comida muito rápida de ser servida, as viagens se tornaram viagens cada vez mais próximas, porque os aviões estão cada vez mais modernos, os carros, apesar das nossas estradas não serem tão satisfatórias para as nossas velocidades que andamos, mas na verdade os carros estão muito velozes. Mas o que nós precisamos saber é que todas as coisas no tempo de Deus, elas se manifestam de forma formosa e maravilhosa. E quando nós entendemos isso, nós esperamos o tempo de Deus. E o tempo de Deus, nesse caso aqui, foi um tempo que se manifestou na terra 600 anos depois dessa profecia. E antes de que essa profecia se manifestasse na terra, durante 400 anos Deus se calou diante da voz profética. Deus não liberou voz profética na terra. De Malaquias ao Evangelho de Mateus. Mas existe uma palavra, e essa palavra, ela velada, ela se transforma numa realidade em nossas vidas, é que Deus tem uma unção específica para cada um de nós. Deus nos criou para sermos um instrumento de revolução nessa terra. Você não entendeu isso, mas eu vou te repetir. Deus te criou para você ser um instrumento de transformação. Só que para isso você precisa saber que tem uma capacitação dada por Deus, porque nada disso aqui é por acaso, nada disso aqui é força das finanças, nada disso aqui é força da influência, nada disso aqui, ainda que tudo isso sejam agentes colaboradores, mas essa casa de Deus, esse lugar de oração e essa casa de Deus é vontade de Deus. Porque a igreja não se abre, a igreja nasce no coração de alguém. E eu lembro, na história minha, com o pastor Fred e a pastora Flávia, que era o Fred e Flávia antigamente, e se tornaram pastores há 5 anos atrás, foi de pessoas desejosas de ser instrumentos na mão de Deus. E eles não imaginavam que isso se tornaria uma realidade, e quando se tornou realidade, eles entraram numa crise. E aí eu quero dizer para você que, ainda que as pessoas digam para você certas coisas, ainda que você tenha uma confirmação do céu em relação a algumas coisas, mas você só vai desenvolver o seu chamado se você acreditar que isso é real. E o tema da minha ministração nessa noite é reconhecendo a minha identidade. Eu queria que você colocasse assim: eu preciso reconhecer a minha identidade. Quando você reconhece a tua identidade, você age em relação a essa identidade com toda a força do seu ser. Você investe recursos, investe tempo, renúncias, e se aplica de várias formas para que isso aconteça. E eu lembro perfeitamente quando toda essa história começa, quando pastor Fred e pastora Flávia, e Flávia, Fred, João Pedro, Daniel e Luiz Felipe iam para Araruama todo final de semana. Eu tive que ir lá conversar com Dona Shirley e seu Dedê para dizer: olha, eu não chamei eles não, porque havia uma preocupação. 12:00, 1h da manhã, a gente saía sempre para jantar, conversávamos,
E isso tudo foi gerando uma identidade que não definiu, porque eu quero dizer para você, o que diz a teu respeito é importante. O que Deus diz a teu respeito é importante, mas o que define é quando você sabe que isso é verdade. Diga assim, quando alguém diz alguma coisa a meu respeito, é importante, ainda que seja positivo ou negativo, né? É bom para você ponderar. Ainda que você ouça alguém da parte de Deus dizer para você algo, é importante, diga, é importante. Mas o que define, diga, é eu saber que isso é real. E aí eu vou ler para vocês um outro texto, que está em Lucas capítulo 4. E eu queria que você abrisse. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga escola de líderes. Vocês vão aprender. Diz assim o texto em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde ele foi criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo era costume dos judeus, e ali levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga estavam de olho nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Amém? Olha que coisa tremenda. 400 anos Deus se cala. Começa um mover profético cumprindo aquilo que Isaías tinha dito no capítulo 9, que haveria de nascer um filho. Se cumpre aquilo que estava estabelecido para a redenção das nações da terra, a redenção do homem. Só que, quando Jesus aparece no Jordão, um profeta, depois de 400 anos, se levanta e aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus chegando, sendo batizado por João Batista no Jordão, os céus se abrem e uma confirmação do céu da mesma coisa, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando você ouve isso e traz para a sua realidade de vida, talvez você hoje esteja assim, numa grande crise de identidade. E aliás, essa geração está numa grande crise de identidade, porque homem já não é mais, não sabe se é homem, mulher não sabe mais se é mulher, casado já não sabe se é mais casado. É uma coisa de louco o que essa geração está vivendo por causa de uma crise de identidade. E quando você está numa crise de identidade, você não consegue avançar em nada, porque você fica variando entre dois pensamentos, você fica cocheando entre duas decisões, e você nunca avança na dimensão da conquista que você pode avançar. Eu lembro perfeitamente, nessa caminhada, a crise de Fred, em relação ao sustento da família, em relação àquilo que Deus já estava chamando ele para fazer, e a crise de não ter discípulos, quando ele olhava e dizia assim: pastor Washington, eu não sou líder, eu olho por trás dos meus ombros, não vejo ninguém me seguindo. E essa é uma grande crise de todo mundo, porque nós estamos numa geração onde as coisas precisam acontecer ontem. Os filhos já não sabem mais ouvir dos pais: espera. E aí nós vivemos um massacre emocional, onde nós somos impulsionados a viver coisas que não é o nosso tempo de viver. Eu lembro corrigindo a minha filha, eu sempre cito isso, eu corrigindo Natália,
E aí Natália fica assim, pai. E isso é para você perder o argumento, né? Você, não, filha. Mas por quê, pai? Por que não, filha? Não. Aí chegou um momento, eu falei assim, Espírito Santo, me dá algo para mim poder dizer não para ela e convencê-la. E o Espírito Santo diz para mim assim, fala para ela que quando ela tiver a filha dela, ela cuida do jeito que ela quiser, mas a filha é tua e você cuida do jeito que você quer. Aí quando o Espírito Santo foi comigo, eu falei, então, Natália, você não vai. Mas por quê, pai? Porque você é minha filha. Quando você tiver a sua filha, você trata a sua filha do jeito que você quiser. Agora, a minha filha eu trato do jeito que eu quero. Não. Só que quando você define isso debaixo de uma identidade e gerando uma identidade nos teus filhos, porque nós sabemos, como pais, que muitas coisas que nós criticávamos nos nossos pais, nós estamos vivendo hoje como realidade de ter que aplicar aos nossos filhos. E muitas coisas que nós negligenciamos por não obedecer aos nossos pais, nós hoje estamos colhendo a consequência disso, por causa de uma crise de identidade. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus, ele sabia quem ele era. Dito por João Batista e dito pelo Pai. João Batista proclamou que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O Pai, depois do batismo, confirma para todos que ele tinha uma identidade de filho. Ele era filho de Deus. Ele era o prometido das nações. Ele era o Messias esperado. Ele era aquele que perdoaria o pecado de toda a humanidade que confessasse debaixo de arrependimento. Porque o sangue dele é um sangue poderoso para purificar todo o pecado confessado. Amém? Amém? Só que ele assume isso. Porque eu quero dizer para você que não adianta eu dizer para você, e nem você ouvir como voz profética. Você precisa assumir isso. Diga, eu preciso assumir a minha identidade. Quando você assume a sua identidade, você, debaixo dessa identidade, você amplia a sua fé. E é isso que faz a diferença de uma vida de quem é cristão. Quando nós assumimos a nossa identidade cristã, nós temos a unção que liberta, irmãos. Você não imagina, quando você abrir a sua boca, o que você pode promover na geografia onde você está. Mas talvez o que te cala hoje seja você não ter essa identidade definida. Você não sabe se nesse lugar, eu confessando ser do Messias, se eu vou ser aceito ou não vou. Aí você fica à mercê das circunstâncias que te cercam. Quando a pastora Flávia fala da minha intensidade, eu resolvi denunciar que eu sou crente. Aonde eu vou, eu sou crente. E me movo na expectativa que todo mundo se torne crente, porque é bom demais, gente. Não sei por que a gente às vezes omite e oculta essa identidade. Ser crente é bom demais. Nós temos uma palavra que liberta. Você pode dizer amém? Amém. Nós temos uma palavra que restaura. Amém. Nós temos uma palavra que transforma tudo que é cinzento em algo colorido. Nós temos uma palavra que tira a alegria, tira a tristeza e transforma em alegria. Ou você não entendeu isso? Basta você olhar a sua identidade, como você era e quem você é hoje. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: quando você define a sua identidade, você define o lugar da sua maturidade. Sabe quem você é? Sabe? Então você vai começar a amadurecer aí. E quando você amadurece aí, você ousa em fé. Porque quando você ousa em fé, você não está preocupado com o que as pessoas vão achar.